bem-vindos mais uma vez à cozinha da Academia da AFA, a Academia de Flores de Açúcar, Modelagens e Bolos Artísticos. E hoje eu estou com esses pincéis aqui na mão, porque nós vamos falar de uma coisa que às vezes atrapalha muito, incomoda muito quem pinta em bolo, quem faz pintura de flores, ou no nosso caso aqui, que nós vamos fazer as nossas borboletas. E as asas de algumas borboletas, principalmente a da família das borboletas monarca, que é cheio de pintinhas, cheio de tracinhos, elas exigem traçados extremamente delicados, e para isso nós precisamos da família dos zeros. Por que zeros? Porque são pincéis que vem especificado aqui, tá? Vem especificado bem aqui o tamanho do pincel, então vem sempre 0 barra alguma coisa, tá? Então, todo pincel que vem com o 0 ou 0 barra alguma coisa, a gente sabe que são os pincéis que a gente chama de pincel filete, ou seja, traços muito fininhos, muito delicados, e é esse tipo de pincel que a gente usa. O bom é que existem várias marcas no mercado, e todos os pincéis têm numeração. Quanto maior a numeração, maior o nosso pincel é, né? Então, os zeros, a gente já sabe, quando vê esse prefixo 0, a gente já sabe que é pincel para filete. Então, quando for comprar, né, vai comprar sempre com o prefixo 0. Eu quero o pincel 0. Algumas marcas, né, como a Ceramic, por exemplo, que eu gosto muito, é 0 barra alguma coisa. Então, esse aqui, por exemplo, que é o que eu mais uso para esse tipo de trabalho, e olha como ele é fininho, tá? Ele é 0 barra 20. A gente tem o 0 barra 30, que ele é um pouquinho mais grosso. Mas a gente tendo técnica, com um pincel só a gente resolve tudo isso, e não é um pincel caro. Esse aqui eu já tenho há muito tempo, mas na época, isso há 1 ano e meio, 2 mais ou menos, eu acho que eu paguei 20 e poucos reais desse pincel, né? E aí depois a gente tem os pincéis de Marta, que eles são absurdamente caros, mas a gente não precisa disso, tá? Então vamos lá. Esses pincéis aqui, a questão é só a gente saber conservar, tá? Porque normalmente eu não tenho nenhum aqui porque eu perco todos. Normalmente eles vêm com uma tampinha, uma espécie de um rolinho de plástico enfiado aqui, que vai proteger o nosso pincel para evitar que ele abra. Porque o nosso pincel, quando ele fica descabelado, deixa eu mostrar, eu peguei um aqui que eu uso para outras coisas. Olha como ele está descabelado, ó. Tá vendo? É que eu uso isso aqui para usar o corante em pó, sem diluir, tá? Para fazer esfumaçado, então ele acaba abrindo. Mas quando nós vamos fazer traçados de contornos muito finos, ele não pode abrir. Então, eles vêm com essa proteção. Eu, né, perco todos eles. Então, o que eu faço? Se o meu pincel filete, se ele abrir, eu perco esse pincel. Porque na hora que eu vou fazer o traçado bem fininho, o que acontece? Como ele está com a perninha aberta, com os pelos abertos, ele acaba atrapalhando para que eu tenha um traçado, né, bem certinho. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz pintura em tela, e eu venho, né, dessa escola, porque eu sou artista plástica, então a gente costumava usar o quê? Spray de cabelo. Né? Quando a gente terminava de usar, limpava o pincel, quando a gente termina de usar e limpa o pincel, a gente lava bem lavado e depois então passa um pouquinho de spray, aquele spray que chamava-se laque, né, spray para cabelo, e a gente penteia e põe, né, põe para guardar sempre de cabeça para cima, né, com as cerdas para cima, e assim a gente evitava de ele abrir. Quando fosse usar de novo para pintar, né, lavava com álcool, né, e usava. Como nós estamos aqui falando de produtos alimentícios, é claro que nós vamos passar aqui, né, mas a gente tem a gordura vegetal, tá? Então, aqui eu tenho a gordura vegetal, então o que eu faço? Eu pego um pouquinho de gordura vegetal na mão, né, e eu penteio o meu pincel dessa forma aqui, ó. Penteio ele para cima, dou uma boa penteada nele e guardo, certo?
Quando eu for usar de novo, eu pego um pouquinho de álcool de cereal e passo, pego um papelzinho e tiro o excesso, sempre de baixo para cima para ele não descabelar. E eu vou manter o meu pincel sempre extremamente certinho, sem que eu abra as cerdas do meu pincel, certo? Então é desta forma. Eu tenho um vídeo no YouTube, no canal fechado da AFA, tá? Depois eu mando o link para vocês, aonde eu tenho um vídeo só sobre conservação e manutenção e limpeza de pincéis, tá? Então não percam, porque é importante, certo? Então os zeros eu vou tratar sempre desta forma, e eles vão ficando um pouquinho mais grossos, né? Depende muito do que eu quero fazer. Mas a gente tendo um 0/20 ou 0/30, eu prefiro 0/20. Ou a gente tendo um desses pincéisinhos aqui, ó, esse aqui é tamanho 0, ó, tamanho 0 para a unha. Ele é super baratinho, tá? E eu faço a mesma coisa. Lavei, enxuguei, tá tudo certinho? Pego um pouquinho da gordura vegetal, ponho um pouquinho no dedo e penteio o meu pincel e ponho para secar, né? E ponho e guardo com as cerdas para cima. Quando eu for usar, como eu já disse, passa no álcool de cereal, enxuga e vamos trabalhar, certo? Então, essa é a maneira de conservar e essa é a maneira deles não abrirem as cerdas, ok? Então, agora vamos passar para ver o pulo do gato. Existe uma dificuldade muito grande na hora de fazer traçados e contornos muito finos, que é a questão do nosso corante em pó secar muito rápido, porque ele é diluído em álcool de cereal. Então o álcool, ele seca extremamente, aqui é álcool de cereal, o álcool de cereal ele seca extremamente rápido. Então essa história da gente colocar o corante em pó, mexer e depois começar a fazer traçados muito finos, o corante seca muito rápido. Então eu sou obrigada a ficar voltando no godê várias vezes. Então isso atrapalha, né, o meu traço. Normalmente fica muito trêmulo ou ele não dá sempre a mesma espessura, porque eu paro o traçado no meio do caminho, sou obrigada a carregar o pincel de novo e voltar para cá, porque ele seca muito rápido. Ah, eu não posso fazer com corante em gel? Posso, mas eu vou ter o mesmo problema. Por quê? Aí o problema contrário. Se ele for à base de água, ele vai demorar demais a secar. E aí o que pode acontecer? Pode começar a derreter a minha pasta, né? Ou começar a dar problema de bolinha se eu estiver pintando em pasta de chocolate, né? Além do processo de demora. Então, se eu precisar arrumar, apagar, enfim, né? Vai dar muito problema porque ele demora demais a secar. Então a gente quer uma secagem mais acelerada, uma secagem mais rápida. Então o que eu faço? Aqui eu tenho um godê, mas isso poderia ser, só que a gente compra em casa de material para artesanato, também é uma coisa muito barata, tem maiores, tem menores, enfim. Mas um pires, uma tampinha branca, qualquer coisa serve para a gente misturar as nossas tintas, os nossos corantes. Então, o grande pulo do gato está onde? Está aqui. Eu vou misturar o corante em pó com o corante em gel, tá? Isso não importa a cor. Aqui, por acaso, eu estou com preto, né? Porque nas nossas borboletas, por exemplo, nós vamos usar os contornos, praticamente todos eles pretos. Então, eu vou fazer com preto, mas isso eu poderia fazer para qualquer contorno ou para qualquer traçado fininho, certo? Delicado, muito fino. Então vamos lá. O que a gente faz? A gente vai precisar de álcool de cereal e nós vamos precisar de água, tá? Aqui eu tenho simplesmente água. Então o que nós vamos fazer? Álcool de cereal, ou se tiver, precisa ser alguma coisa alcoólica, pode ser vodka, pode ser essência, tá? Desde que seja branca, qualquer tipo de essência, desde que seja branca. Eu, particularmente, gosto do álcool de cereal, porque ele seca mais rápido e me dá um resultado melhor. Mas, né,
assim, de cada um se acostumar, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu já tenho, mas eu vou preparar de novo. Vamos lá. Depende da quantidade que eu preciso, mas não aconselho fazer muito. Eu vou colocar aqui uma gotinha do meu corante em gel. E vou colocar aqui um pouquinho do meu corante em pó preto. Pronto. Tá aqui. Vou pra cá, porque isso faz uma sujeira. Então, tá aqui corante em gel e corante em pó. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar uma gotinha de água, tá? É preferível pôr menos do que pôr mais. Pegar aqui uma gotinha de água, pus muito. Vou devolver um pouco aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Coloquei. E agora eu vou colocar uma gota de álcool de cereal. Tá aqui uma gota de álcool de cereal. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou misturar os dois. Por que eu não posso pôr muita água aqui? E por que da água? Porque a água dilui o meu corante em gel, tá? E o álcool de cereal e a água também dilui o meu corante em pó. Isso vai acontecer o que com esse preparo? Ele vai desacelerar um pouco a secagem. O que eu tenho que prestar atenção aqui? Se eu colocar muita água, o meu corante em gel vai começar a ficar elástico, ele vai começar a juntar uns gruminhos. E se eu colocar muito álcool, também vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diluir bem, porque eu tenho que sentir que todo o pozinho que estava aqui foi diluído. Se eu ficar com um pozinho aqui, ele vai para o meu pincel e isso vai acabar atrapalhando o meu traçado. Então, essa mistura aqui, tá, para não demorar muito, eu vou usar uma que eu já tenho pronta aqui, senão fica muito demorado. O que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber que não vem nenhum pó, né? Nada que não esteja diluído aqui no meu pincel. Então, essa mistura aqui vai permitir que eu tenha mais tempo de corante ou tinta no meu pincel. Aqui eu abri um pedaço de pasta americana, poderia ser pasta de chocolate também, como é o caso das nossas borboletas, né? E vocês vão perceber, depois eu vou mostrar a diferença para vocês. Eu consigo carregar muito menos, né? O que eu chamo de carregar? É de voltar a colocar tinta no meu pincel, corante no meu pincel. Então, eu vou ter muito mais tempo para fazer o traçado, sem precisar voltar e refazer, porque o meu corante secou, tá? Então, eu consigo fazer o meu traçado por muito mais tempo. Olha quanto tempo eu tô trabalhando com esse traçado aqui, ó. Ó. Tá? Eu vou fazer aqui só com o corante em gel. Aliás, só com o corante em pó com álcool de cereal. Vou pôr aqui só um pouquinho, só para vocês verem. Aqui eu só coloquei aqui corante em pó, ó, tá aqui, corante em pó. E aqui eu vou colocar uma gotinha de álcool de cereal. Pronto. Agora eu vou misturar. Então, veja bem, aqui eu não tenho corante em gel e aqui eu não tenho água. Aqui eu só tenho o que a grande maioria faz porque não conhece esse truque, tá? Que é só o corante com álcool de cereal. Também eu vou ter o cuidado, né, de dissolver tudo, tá? Sempre tiro o excesso, eu sempre tenho alguma coisa que tira excesso. Ó, eu vou fazer ele aqui agora.
já não tenho mais. Percebe? Aí o que eu teria que fazer? Teria que voltar aqui, pegar e começar de novo. Se eu não tenho muita experiência, ó, já começou de novo a secar, ó. Se eu não tenho muita experiência, cada vez que eu volto aqui, ele vai dar diferença, porque eu carreguei o meu pincel de novo. Então, requer que a gente tenha muita experiência, muita técnica para precisar voltar. Neste caso aqui eu voltei, aqui eu tô voltando na nossa mistura com corante em gel, corante em pó, água e álcool de cereal, ou essência, ou vodka, enfim, né? Vou fazer outro traçado aqui, olha a diferença. Ó. E eu tô fazendo bem devagar, só parei porque o negócio aqui tava, ó. Percebe a diferença de quanto tempo eu fui? Tá? Então, isso aqui ajuda a gente demais, sempre tirando um pouco de excesso, né? Venho aqui e tiro um pouco de excesso. Deu para entender? Então, é isso, gente. Agora, nós vamos ver a questão de como que nós vamos não tremer as mãos. Eu ouvi os meus alunos e outras pessoas dizerem, ah, mas eu não consigo fazer, eu não consigo pintar, eu não consigo fazer traçado porque a minha mão treme demais. Todas as nossas mãos tremem, né? Umas mais, outras menos, certo? O que a gente tem que fazer, né? Aqui no nosso grupo, e são todos confeiteiros, ou a grande maioria já são confeiteiros, né? É a mesma questão dos bicos de confeitar, né? Sobretudo quando a gente está trabalhando lateral de bolo, né? Que a gente está a 60 graus ou 45 graus, né? Que a mão começa a tremer se a gente não tiver apoio de alguma coisa. Por que treme? Né? Porque a nossa musculatura, ela começa a ficar muito tensa, né? Eu tô nessa posição aqui pro bico, ou eu tô nessa posição pro pincel. Como eu não tenho apoio, né? E a gente acaba retesando, né? Endurecendo a musculatura para poder trabalhar, e mais a ansiedade da gente de não tremer a mão, o que acontece, né? Os nossos músculos começam a cansar, né? Então vai dando a tremedeira. Isso é muito normal, isso é muito comum, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um apoio. A hora que eu crio o apoio, para a tremedeira, percebe? Tá? Então, sempre que eu vou fazer um traçado mais fino, seja na lateral de um bolo, tá? Ou seja, a 90 graus, ou a 75 graus, ou a 45 graus, mesmo que eu esteja apoiado em alguma coisa, né? Para eu conseguir uma firmeza e não tremer, eu venho e apoio, né? Só de eu sentir esse apoio, não adianta só eu apoiar na mesa. Se eu apoiar na mesa ou na bancada, essa parte da mão aqui continua tremendo. Então, o que eu faço? Eu venho e apoio. Não precisa apertar, é só como se tivesse um descanso. Aí a musculatura por si só, ela relaxa. E quando a musculatura relaxa, a gente para de tremer, percebe? Então, aqui eu tô com a mistura que a gente acabou de fazer, que é corante em gel, álcool de cereal, enfim. Ó, eu tô apoiada aqui, tá vendo? A minha mão tá apoiada aqui, eu tô apoiada aqui e aqui sim. Ó, eu não tenho tremedeira. Percebe? Acabou a tremedeira. Diferente, se eu tiver aqui, ó, o negócio começa a tremer, porque a minha mão treme, certo? Então, é simples assim. Tiro o excesso e apoio. Tô apoiada aqui, ó, minha mão tá apoiada aqui e eu tenho toda a firmeza e vou embora, certo? Isso, seja na horizontal, seja na vertical, seja em curva, isso que eu tô fazendo bem devagarzinho para vocês poderem ver, ó. Fazer uma curva, apoiei, venho, certo? Ok? O que eu precisar fazer, zigue-zague, não importa o que seja, certo? É simples assim. É uma questão muito interessante, né? Isso serve
para qualquer pincel redondo, mesmo os maiores, né? Esse aqui, por exemplo, esse aqui é o número 9 da Ceramic, esse aqui é o número 2 da Ceramic, todos eles funcionam da mesma forma, só que aí para preenchimento, coisas maiores, né? Mas aqui nós estamos falando dos zeros. Então vamos lá. Quanto mais deitado o meu pincel estiver, ó, eu tô aqui a 45 graus. Quanto mais deitado o meu pincel estiver, traços mais espessos, mais largos eu tenho. Então, vamos lá, meu pincel aqui tá a 45 graus, ó. Traçado é mais largo, certo? Se eu, à medida que eu vou levantando meu pincel tá aqui a 45 graus. À medida que eu vou fazendo esse movimento e vou trabalhando mais com a ponta dele, o traçado fica mais fino, certo? Então, pincel mais deitado, traços mais largos. Pincel mais em pé, traços mais finos. Então, vamos lá. Vamos ver um traço fino aqui, tira o excesso. Acho que aqui dá para todo mundo ver, ou aqui é melhor? Aqui. Então, vamos lá. Ó, meu pincel tá quase em pé. Olha a minha mão apoiada aqui, ó. Olha como é fininho. Olha a diferença deste aqui, que ele está aqui. Ele tá deitado. Esse aqui eu fiz nesta posição, certo? E esse aqui eu fiz nesta posição, com ele quase em pé. Olha a diferença. Certo? Deu para entender? Então, é exatamente isso. Quanto mais deitado, mais largo, e quanto mais em pé, ninguém merece, né, gente? Pintar desse jeito. Mais fino. Deu para entender? É simplesmente isso. O restante, gente, é treino. É que nem trabalho com bico de confeitar, né? Então, assim, não é de primeira que vai sair uns trabalhos maravilhosos, né? Então, é treino. Quanto mais eu treinar, um traço mais largo e aqui um traço mais fino. Certo? E é esses fininhos que nós vamos precisar para as asas das nossas borboletas, né? Ó. E olha, eu tô fazendo traçado aqui, mas eu não carreguei o meu pincel, vocês viram, ó? Será que aqui dá pra ver melhor? Ó. Agora eu preciso carregar, né? Porque seja como for, continua com álcool de cereal. É que assim, quando a gente tem muita prática, nem precisa apoio, né? Mas tem hora que eu preciso sim. Olha aqui. Ó. Certo? Então, eu trabalhei com meu pincel como? Com meu pincel quase em pé. Certo? Se eu precisar de um traçado maior, eu... Deu para entender? Então, é isso, gente. Era isso que eu queria passar para vocês. Vamos levantar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser a marca desse pincel, esse aqui é Ceramic, tá? 20/0, tá? A gente compra pela internet. Eu, por exemplo, comprei esse aqui pela internet. Mas em lojas boas de artesanato, a gente acha. Então, esse é o 0/20. Vem escrito bem aqui, ó. Ó. Tá? Como eu já falei pra vocês, mas tem esse de manicure que também resolve, ó. Vou fazer com ele um pouquinho, ó. Vem cá. Vamos descer aqui de novo, que eu vou mostrar pra vocês como é possível. Ele é um pouquinho mais grosso, mas eu levanto um pouquinho a ponta do meu pincel e, ó, mas eu também faço, aqui melhor, isso, também faço de boa, ó. Tô apoiando, hein, ó.
Onde é que tá a minha mão, ó? Pronto. Esse aqui que eu acabei de fazer. Certo? Então, com certeza é mais barato, tá? Mas, se souber conservar, vai ter pincel para anos. Pincel, gente, é uma coisa que a gente não compra. Pincel não é uma coisa que a gente compra toda hora. Pincel a gente tem como investimento. E investimentos são coisas que a gente compra para durar, tá? Então, é só saber usar. Vai lá no meu vídeo, né, que eu ensino como limpar e como conservar os pincéis e usa essa historiazinha aqui da gordura vegetal. Depois que eu lavei, sequei o meu pincel, nem precisa secar. Depois que eu lavei, ele estiver limpinho, eu venho e passo a gordura vegetal nele e deixo ele assim, ó. E ponho ele de pé, né? E vou guardar sempre ele de pé, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem e um beijo!